simplesmente ser durante o processo da Câmara aqui, a pertinência cabe a gente. A gente não é um conselho deliberativo, a gente é um conselho consultivo. E não foi isso que o doutor colocou no sentido de que não vai mandar. Está dizendo que vai ser apreciado, e se for o caso, a gente estaria mandando. E isso a gente não adianta nem querer falar que a prefeitura é obrigada a respeitar nosso parecer. Nosso parecer busca inspirar. Nosso parecer busca demonstrar, enfim, orientar e dar, e às vezes até expor de alguma forma as dúvidas que outras pessoas venham a ter, e os esclarecimentos eventualmente vão até saciar nossas dúvidas. O que eu queria só posicionar, doutor, agradeço a presença, não vou me posicionar contrariamente, mas respeitando a sua opinião. Eu entendo, agradeço até a ideia de colocar a importância do CMDU, ou seja, o CMDU, eu não compreendo igual que o fato do CMDU ter a participação relevante de só na Câmara, eu entendo que é o inverso, o CMDU vai ser mais relevante se ele puder participar de uma forma especial do processo legislativo. O que eu entendo, e até respeitando todas as discussões que ocorreram antes, eu acho que isso é até relevante. O que eu entendo aqui no caso, e esse é o entendimento meu, não falo aqui em nome do CMDU nesse momento, é que esse artigo 174, quando ele fala de submeter, esse ato é o ato do Poder Executivo, ele não é um ato da Câmara. Então, quando ele fala de submeter a apreciação da Câmara, isso é o Executivo. E se é o Executivo, ele precisa aguardar o parecer do CMDU. Quanto ao conflito do artigo 42 e o 174, eu entendi a lógica, eu acho que é possível a sua interpretação, mas não concordo, entendo que prevalece, havendo esse tipo de autonomia, a especialidade. Quando ele fala aqui de CMDU, ele não está falando de sociedade civil e de outros órgãos, prevaleceria a especialidade. E no caso, a lei orgânica quis dar uma especialidade ao CMDU nesse processo legislativo. Portanto, por ser aqui o capítulo 174, justamente aquele referente ao poder público, e ao poder público, à administração pública, ao executivo, eu entendo que caberia ao executivo, então, somente submeter a apreciação da Câmara, porque é no capítulo do executivo, após esse recebimento do parecer. Evidentemente, aí eu vou colocar com toda clareza, eu acho que alguns detalhes da sua interpretação enriqueceram muito e até me trouxe um apaziguamento até das questões que envolvem. Não que eu tenha mudado, mas eu, de certa forma, vejo ali um trabalho que foi colocado ali na interpretação. E eu acho que se a gente ficar aqui discutindo isso, não cabe ao CMDU dar uma versão final. Eu acho que a gente tem que buscar. E aí eu agradeço, antes de ir para o conselho, vou fazer aqui para a continuação, agradeço a presença. Eu acho que a gente tem que buscar tirar o melhor proveito do nosso parecer. Na medida em que houve o Jeep na frente do trem, com a apresentação do ofício, buscar amanhã na reunião contornar e prosseguir. Eu acho que essa reunião e essas horas que estamos aqui são preciosas. Eu falo isso porque eu não poderia estar aqui hoje. Eu estou aqui a muito custo para as minhas atividades, como semana passada, até a própria elaboração desse texto foi um texto que eu tive que fazer com uma certa pressa, por conta que todos nós aqui dependemos das nossas atividades externas, né? E por isso eu acho que, representando, aí eu coloco a minha visão de proposta, presidente, representando esse momento, esse marco que a gente tem a cada 10 anos, a importância do CMDU de participação, nossa participação aqui no processo. Eu afirmo com certeza que as contribuições, o trabalho que está sendo feito aqui dessa revisão do CMDU tem contribuições muito preciosas e a gente não pode, de maneira alguma, desperdiçá-la. Proporia fazer o que for necessário para o cumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, também, mas mais do que isso, aproveitarmos a oportunidade para fazermos o parecer
que possa ser encampado pelo município, que possa ser, na verdade, analisado pelo município, levado para apreciação da secretaria, a secretaria levado para apreciação da Câmara e assim por diante. Seja antes ou depois do encaminhamento. Eu queria falar. Não, mas eu falei. Ué, eu já falei, mas eu botei a mão de novo. Eu falo quantas vezes eu quiser. Dá licença, Tereza. Eu dou licença. Obrigado. Em nenhum momento o secretário deixou de contribuir com você. O próprio Fábio teve várias vezes com o secretário, várias vezes trocaram, conversaram. O secretário ele nunca tomou nenhuma atitude que fosse contrária a uma conversa com o Fábio. E até numa conversa que ela teve com o Fábio pode confirmar, ele disse o seguinte, que ele iria ler o parecer do CNU e aquilo que ele achasse que teria relevância, ele iria submeter à Câmara, ele iria enviar à Câmara para que fosse colocado na própria reunião do plano diretor. Então, em nenhum momento nós tiramos o CNU de ser parceiro de analisar e mostrar algumas coisas para nós. De maneira nenhuma. Nós respeitamos o CNU e sempre fomos abertos e nunca agimos fora sem ter uma conversa com o Fábio. Então, por exemplo, mesmo o encaminhamento à Câmara foi conversado com o Fábio. E mesmo o Bori foi conversado com o Bori. Tanto aqui no Executivo como na Câmara. Isso foi observado. Só pedindo a pauta.